Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Isadora, tenho um Instagram que chama @papodedev. Então me segue lá se tu quer dicas sobre front-end, sobre carreira, sobre desenvolvimento, vida de desenvolvedores. E hoje eu vim aqui a convite da Cubus para falar sobre os 5 maiores erros de quem está começando na programação. Gostaria de lembrar, então, antes de tudo, que essa é a minha opinião e ela é baseada em coisas que eu fiz e que, depois, mais tarde, eu acabei vendo que eu errei nesses pontos e também porque eu acompanho várias pessoas que estão no início da sua carreira lá pelo Insta, então eu vejo que as pessoas acabam errando muito nisso. E o primeiro erro, então, ao meu ver, é ser o famoso Full Stack Junior, principalmente quando tu tá estudando sem orientação. Por que eu digo isso? Porque já é muito difícil, Tem muitas linguagens de programação, é difícil a gente saber por onde a gente começa, o que a gente tem que estudar. Quando tu tem alguém te orientando, é mais fácil, tu vai direto naquela coisa focada. Mas muita gente acaba estudando sozinho, acaba estudando por conta e acaba estudando muita coisa que às vezes é desnecessária. E eu acho que isso atrasa muito a entrada dessa pessoa pro mercado de trabalho. Então, às vezes ela começa no JavaScript, quando vê ela tá lá no Java, depois ela pulou pro Python e ela quer saber front, ela quer saber back-end. E eu acho que é muito mais fácil, Demora muito menos tempo tu ser um especialista, principalmente se tu tá estudando sozinho. Então, eu vou estudar front-end aqui, JavaScript e vai ser isso. Do que tu tentar fazer um monte de coisa, principalmente se tu não tem orientação. Então, eu acho que é muito mais fácil tu começar em uma stack, ou no front ou no back-end, e começar a trabalhar, porque tu vai aprender muito estando realmente no mercado de trabalho. E o segundo erro, ao meu ver, tá muito conectado com esse primeiro, que é demorar muito para começar a trabalhar. Eu falo isso por mim, porque foi um erro que eu cometi. Eu só fui começar a trabalhar realmente em empresas no meu último semestre da faculdade, e eu aprendi demais quando eu realmente coloquei a mão na massa, quando eu comecei a trabalhar de verdade para uma empresa. E eu acho que muitas pessoas cometem esse erro, ficam com medo de aplicar, ou até mesmo não sabem também. Eu não sabia, que eu aprenderia tanto assim, colocando em prática. E eu acho que programação, ela é 20% teoria e 80% prática. E no dia a dia, além da gente, quando a gente tá trabalhando, a gente praticar muito, porque a gente tá lá 6, 8 horas por dia praticando, a gente aprende muito com os nossos colegas, A gente vê outras pessoas programando, a gente vê os códigos deles, essas pessoas corrigem o nosso código. Então, eu acho que entrar para o mercado de trabalho o quanto antes, melhor. E o terceiro erro, ao meu ver, é relacionado ainda ao foco. Então, o que eu acho que acontece muitas vezes? A pessoa, ela não se decide e ela quer trabalhar, ela quer uma vaga a todo custo e ela fica migrando de conhecimento para ela tentar saber várias coisas que essas vagas precisam. Por exemplo, para te trabalhar numa empresa, geralmente tu precisa de um determinado conhecimento. E aí aqui entram 2 tipos de empresas, Geralmente empresas de marketing, assim, que tu tem que trabalhar mais com CSS, mais com animações, e empresas mais que eu digo que é o front-end engineer, que geralmente são empresas que prestam serviços, que são sistemas web. Então, geralmente, tu tem que saber mais a parte lógica, mais o JavaScript. E aí, então as pessoas, Tudo bem, aqui ainda é parecido, mas tem um outro extremo que eu acho que é o freelancer. E muitas pessoas, tentam conseguir um emprego aqui, não conseguem, e aí elas começam, não, vou tentar ser freela. Só que aí o que acontece? O conhecimento que tu tem que ter, pra te fazer um freelancer, geralmente, é um conhecimento de um profissional de anos. Tu precisa muita coisa. Eu com 3 anos de experiência, já acho difícil fazer freela, porque eu acho que a gente tem que ter muita experiência, muita bagagem, muitas situações que acontecem ali. Então eu acho que para iniciante tentar já começar direto como freela é um erro muito grande. Por que também? Porque o freela, ele precisa às vezes muitos conhecimentos, back-end. Dificilmente um freela vai te dizer, eu quero que tu faça só o frontzinho aqui. Geralmente a pessoa, ela quer uma solução mais completa, às vezes muito tempo também na implementação. Eu acho muito difícil também de tu conseguir estimar, principalmente se tu não tem experiência. Então eu acho que isso é um erro dos iniciantes, tentar fazer freela mesmo antes de ter trabalhado. Então eu acho que o freelancer é uma coisa muito legal, sim, Não tô criticando, mas eu acho que é uma coisa para uma pessoa que já tem um pouquinho mais tempo de experiência. E o quarto ponto, que eu acredito que é um erro também de quem tá começando, é acreditar que a faculdade vai te dar tudo o que tu precisa e ficar esperando que as coisas vão acontecer e que tu vai estar preparado pro mercado de trabalho no final da faculdade.
infelizmente, pela minha própria experiência e de várias pessoas, a faculdade não te dá o necessário para te começar a trabalhar. Então, hoje em dia o mercado de trabalho tá com muitas vagas abertas, a gente precisa de muitos profissionais e a gente não consegue ter, né, o número suficiente de profissionais formados e preparados para trabalhar para o mercado de trabalho. A faculdade, ela te dá uma base, ela é uma coisa mais genérica, ela vai te abrir, né, a cabeça para tudo que existe na programação, mas tu, vai depender de ti, né, tu fazer cursos por fora, tu decidir qual é a área que tu quer e te especializar, né, e estudar aquilo que tu realmente quer, porque a faculdade, ela vai te dar só uma base. E o último ponto que eu acredito que é um erro também que muitos iniciantes passam é a questão de ter medo de fazer entrevistas. Eu acho que muitas pessoas, elas ficam muito nervosas e elas acabam adiando a entrada delas pro mercado de trabalho porque tem medo da entrevista. E assim, o que eu sempre tento falar para as pessoas, né, que me pedem, eu tô com muito medo da entrevista, não sei o que vai cair. Estudem um pouco sobre a empresa, leiam sobre a empresa, tentem não ficar tão nervosos. Eu já fiz várias entrevistas e todo mundo fica nervoso, então assim, não é só vocês. Só que às vezes o nervosismo em excesso, ele atrapalha. Então às vezes a pessoa não consegue te conhecer, não consegue extrair o teu melhor por causa do nervosismo. Então assim, a gente, né, releva muita coisa, então falando, né, sobre as entrevistas, a gente releva muita coisa, porque a gente sabe que às vezes dá um branco, mas não é porque a pessoa não sabe, é porque ela tá nervosa. E eu acho que a gente sempre tem que tentar pensar que do outro lado ali nos entrevistando é uma pessoa que nem a gente, é uma pessoa que também já passou por aquilo. Eu tive várias experiências, né, muito boas fazendo entrevistas, então eu já entrevistei várias pessoas e já participei de algumas entrevistas e eu nunca passei por uma situação ruim. Sempre foram entrevistas tranquilas, as pessoas sempre tentaram me deixar à vontade, nunca foi uma coisa traumática. Então eu acho que às vezes a gente tem muito mais medo do que realmente é, na verdade. Então é isso, gente. Esses eram os 5 pontos que eu queria trazer aqui, que eu acredito que sejam os maiores erros de quem tá começando. Eu espero que ajudem vocês. E é isso.